Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos chegando para mais uma live aqui no Facebook do Terceiro Tempo, diretamente da Avenida Paulista 807, 22º andar, tá bom? Nossa live ao vivo agora no Facebook, mais tarde editada lá na nossa página no YouTube, no canal do Terceiro Tempo no YouTube, Terceiro Tempo TV. Se você ainda não se inscreveu, corra lá, faça a sua inscrição e não se esqueça de clicar lá no sininho para você receber as notificações também dos materiais exclusivos que são produzidos para você que acompanha o Terceiro Tempo, como por exemplo as entrevistas olímpicas do João Antônio de Carvalho, estão todas lá. Pô, tem olímpico pra caramba lá, gente só de categoria, conversando sobre esporte. Tem as nossas lives também, entrevistas exclusivas, material produzido pela redação do Terceiro Tempo. Hoje é terça-feira, uma terça-feira meio chechelenta, tá meio bossa nova, com espírito de bossa nova essa terça, né? Que tá meio grampeado aqui. A terça-feira já parece que vai chover, né? Sei a lá. terça-feira já não é aquele grande dia. A gente tá tendo jogo todo dia, né? Mas não vem a ser aquele grande dia assim, de futebol, né? Por isso a gente tem outros assuntos para tratar também, fora os jogos, né? Os campeonatos, né? Nenhuma bomba hoje, né? Pelo menos. Só essa. Ó, hoje é terça-feira, tem o quê? Tem Série B do Campeonato Brasileiro, tem a seleção do Irã de vôlei. Tem Sul-Americana, Sul-Americana com a presença de um brasileiro nesta terça-feira, que é o Atlético Mineiro. Nós vamos dar uma passada também por algumas notícias dos times de São Paulo para você que participa da nossa live, que eu já vou compartilhar aqui, ó, a live do Terceiro Tempo com os demais internautas também, para que todos possam compartilhar também e mandar os seus comentários, tá bom? Olha, Campeonato Brasileiro, o primeiro ponto do Paraná surgiu nesta segunda-feira, no jogo em que ninguém havia vencido ainda. Eles continuam sem vencer, né? Porque Chapecoense e Paraná empataram por 1-1, João. A Chapecoense fez um belo gol de falta, logo na sequência tomou o empate do Paraná, o Arthur fez um golaço e o Carlos empatou, mas são dois times daquela projeção que a gente fez no começo do campeonato que eu tinha certeza que não ia fugir disso. O Paraná, na zona de rebaixamento, ganhou seu primeiro ponto, é um time muito fraquinho, um time sem estrutura, e a equipe da Chapecoense, depois de vários anos indo bem na primeira divisão, teve aquele acidente trágico, mesmo assim conseguiu montar um time novo e fez uma participação boa no ano seguinte, mas eu não vejo nesse ano uma condição da Chapecoense brigar lá em cima não. Eu acho que esse ano ela volta às origens e vai brigar lá embaixo com o América Mineiro, que está um pouquinho mais alto, mas também não vai demorar muito para cair. América Mineiro, com o Ceará, com o Paraná Clube, são os times que vão estar brigando pelo rebaixamento. Foi o primeiro ponto do Paraná também, né? Diga-se de passagem. E o Carlos, aquele que era do Atlético Mineiro, né? Jogou no Atlético, jogou no Inter. Um jogador já experiente, mas não passou disso também. Olha, um abraço aqui pro Emerson Silva. Muito obrigado, você também, tá? Tudo de bom. O Ricardo Ribeiro, com a tradicional brincadeira do Palmeiras não tem mundial, o João Vitor Camilo e o Leninho Alexandre, rapaziada que já está participando aqui nos comentários da nossa live. Tivemos um jogo ontem da Série B com uma curiosidade, hein? O Sampaio Corrêa perdeu em casa para o CRB por 3-2. O detalhe é o seguinte, o jogo estava 1-1 até 42 minutos do segundo tempo. Aí nós tivemos o segundo gol do CRB, que foi do Bruno Paulo. Olha só onde está o Bruno Paulo, que era do Audax, era do Corinthians. E aí aos 48, já nos acréscimos, o Sampaio Corrêa empatou 2-2 e acho que foi o Neto Baiano, não, o Bruno Paulo foi o primeiro gol, o Neto Baiano fez o segundo. Aos 50 minutos do segundo tempo, o terceiro gol do CRB, o CRB que estava lá na zona do rebaixamento. Deu um salto legal, ganhou os dois últimos jogos, né, e já conseguiu chegar naquele patamar de 6 pontos, que é um patamar intermediário, né. O campeonato da Série B que eu vejo que vai ser muito disputado esse ano, não vejo que alguma equipe vai se distanciar muito na tabela. Quem começou bem foi o Vila Nova, ganhando os 4 jogos, Fortaleza aí tem 10 pontos, mas os anos anteriores foram meio chatos, né? Porque quando faltavam já 3, 4 rodadas, já tinham a definição dos 4 que subiam, já tinha a definição de uns 2 ou 3 que caíam, então ficava bem esvaziado, porque não é como a Série A, onde tem vaga para a Sul-Americana, Libertadores, tem o rebaixamento. Na Série B é acesso e excesso, então chega no meio da tabela, você não tem mais chance de subir nem de cair, você
vai estar jogando para cumprir, né, realmente. E no ano passado aconteceu isso, né? Não vejo que esse ano vai ter muito, não. Acho que vai ter um equilíbrio maior entre os times. Que relação aí, João Antônio? Meio-dia. Olha, que ponto, hein? Acabou de... Agora é o seguinte. Acabou de tocar a sirene. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, a gente ficou com inveja da tal da sirene que o João Antônio fala todo dia que soa aqui na Avenida Paulista. Certo? Que os ponteiros apontam para o infinito. Isso, meio pão já ganho, meio pão a ser ganho. Então o que nós fizemos? Nós introduzimos a nossa própria sirene. A sirene da live do terceiro tempo, sempre que nós estivermos no ar, ao meio-dia, tá bom? E quando você for assistir a reprise, já editada, vai ser quando tiver isso aí, não vai ser meio-dia, e não fique preocupado que não é incêndio no seu prédio, não. É a nossa sirene que já a gente pensou o cara aqui. dormindo no sofá, meio que assistindo assim, a reprise, ele está sirene meio-dia, ele está assistindo, sei lá, 2 da manhã, o cara sai toca a sirene, nossa. Ó, hoje nós teremos mais 2 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani e Criciúma, 7h15 da noite, jogo em Campinas, no Brinco de Ouro, onde foi o derby também no sábado, e Curitiba e Brasil de Pelotas. No caso do Guarani, aí um jogo em que necessita de uma recuperação justamente por conta da derrota no derby, que foi em casa. Né? Exatamente, uma derrota no derby sempre não é bem digerida pelo torcedor, né? E pega um Criciúma que não ganhou nenhum ponto até agora. Saudade daquele Criciúma do tempo do Filipão, né? O Criciúma está na lanterna, sem nenhum ponto, então é um jogo para o Guarani conseguir a vitória e apagar a derrota contra a Ponte Preta. Mas não vai ser fácil não, porque o Guarani também não está com esse time todo, subiu ano passado, né? Da Série C para a Série B, e o Criciúma quer dar trabalho, porque quer conquistar também o seu primeiro pontinho no mínimo, né? O Argel está se segurando ainda lá no Criciúma, né? Porque sem pontuar fica difícil, né? É complicado. E ainda mais o Argel, né? O Argel, ele é muito intempestivo, né? Então, de repente, eu nem sei como é que ele segurou até agora, né? Porque o Argel é aquele tipo de técnico que se ele mandar de embora, mas ele começa a ver que a coisa não está andando, ele pega o boné dele, briga com alguém, discute, mas está, por enquanto, segurando, talvez acreditando no poder de reação do time. Né? Ó, o Marcos Flávio, o Miguel Reina e o William Machado. Falando nisso sobre o William Machado, a gente tem uma informação do Santos aqui, mas o William pergunta o seguinte, João Antônio, o que é que vocês acham da zaga do Palmeiras? Eu acho que assim, que com o Edu Dracena ela deu uma fortalecida, deu uma robustecida. A experiência do Dracena fez até com que o futebol do Antônio Carlos ali do lado dele melhorasse, né? As críticas cessaram ao Antônio Carlos e ele está evoluindo também. O que não quer dizer que o problema da zaga do Palmeiras era o Thiago Martins, entendeu? O problema, acho que os dois zagueiros se equivaliam muito ali, o Thiago e o Antônio Carlos. Na realidade, os dois recebendo de verdade uma primeira chance como titulares num grande. Na verdade, não é uma zaga dos sonhos. Não é e não era. Mas o Edu Dracena, ele tem uma experiência muito grande. O problema do Dracena é se ele sofreu algum outro tipo de contusão, porque ele também já não está naquela idade que o permite jogar todos os jogos em alto nível. E o Edu Dracena, ele é muito bom pelo jogo por baixo. Ele já, com a idade, com o peso da idade chegando, ele já não era... Tanto que ele formou uma bela dupla com o Mina, porque ele era muito bom por baixo e o Mina por cima. Embora o Mina saísse para o jogo também, era um jogador voluntarioso. Com o Antônio Carlos acontece isso. O Antônio Carlos está sendo responsável pelo jogo aéreo e o Edu Dracena acertando tudo lá por baixo. Talvez até por isso que a preferência do Roger foi em cima do Antônio Carlos e não do Thiago. O Thiago é um jogador também, não é, quando a gente fala jogo aéreo, não é que ele é fraco no jogo aéreo, mas tem alguns jogadores que se notabilizam pelo jogo aéreo. Olha o goleiro de São Paulo, por exemplo, eu vejo ele um belo jogador, um baita jogador por cima, só que por baixo ele tem defeitos gravíssimos, e provou isso no jogo contra o Atlético de novo, mal posicionado, tomou uma bola nas costas, o gol do Roger Guedes. Então tem jogador que vai melhor pelo alto, outros vão melhor por baixo. Então talvez, como o Thiago Martins era um jogador que ia melhor por baixo, e o Antônio Carlos vai bem no cabeceio, por isso que na hora de colocar o Edu Dracena para dar uma segurança no time, o Roger optou pelo Antônio Carlos pelo jogo aéreo. Perdão, gente. Clima seco, é isso mesmo. Palmeiras quitou a dívida com o Paulo Nobre, né? O assunto que foi abordado aí, que está sendo abordado no Palmeiras nas últimas horas. Não me parece só uma questão assim de compromisso, né? Porque o prazo para pagamento era de 10 anos e o Palmeiras quitou a dívida com o presidente em 3 anos.
tem um fundinho político também nisso, né, João? Ah, tem. Aquela velha história. A gente sabe que quando um sai, o outro entra, eles são amigos, mas aí o ciúme acaba aparecendo. Você vê o que está acontecendo no Santos. A eleição foi no começo do ano, o presidente e vice já estão brigados. Já tem alguém que foi de outra chapa derrotada, já está se infiltrando para tentar ocupar algum espaço também. Política de clube é um negócio terrível. Parece que eles não torcem pelo clube, eles torcem por eles, porque eles querem aparecer nessa função. E é bom para o Palmeiras isso, né? Agora tem que ver se o Palmeiras também não vai ficar muito endividado com a dona Leila. Porque é um patrocínio, claro, mas ela está colocando muito dinheiro e não sei até que ponto não vai ter uma cobrança depois disso lá na frente, né? Mas é isso, o Gagliotti era muito amigo do Paulo Nobre, aí ele saiu, o Gagliotti acabou ficando próximo da Leila, que é a patrocinadora do Palmeiras, então não tem como você ficar afastado, e aí já bate aquele ciúminho, porque o Paulo Nobre ele foi contra essa entrada da Leila com muita força no Palmeiras. Então aí fica aquele jogo de empurra para um lado, empurra para o outro, e para não ter, de repente, uma força política do Paulo Nobre muito grande devido ao dinheiro que ele colocou no clube, o Palmeiras já fez isso. O que não quer dizer que ele não tenha força política e que não possa, de repente, voltar a comandar a equipe, ao clube, né? Mas eu acho legal, mas eu vejo principalmente pelo aspecto financeiro mesmo. Acho que é muito bom você ver um clube que passou por tantas dificuldades. A gente conhece o Palmeiras sempre foi um time muito forte, e o Palmeiras começou a cair, por incrível que pareça, não dá para a gente voltar no tempo e saber se foi aquilo mesmo, quando um antigo presidente deu um desfalque no clube e nos jogadores, o Jordão Bruno Sacomani. Isso foi em 76. De lá para cá, o Palmeiras ainda ganhou o título aquele ano, foi visto brasileiro em 78, mas foi uma queda vertiginosa do que era o Palmeiras nos anos 60 e 70 para que virou o Palmeiras depois. Aquela época de vacas magras, sem conquistas, e aí teve que o Palmeiras ser bancado por uma Parmalat para voltar a ser campeão, ganhar títulos. Muita gente fala que era a Parmalat, não o Palmeiras. Depois ela saiu, o Palmeiras começou a tentar viver com as suas pernas, ganhou um título aqui, outro ali, e agora o Palmeiras se recupera. O Palmeiras hoje, de novo, é um clube de ponta no esporte, no futebol brasileiro, e eu acho isso muito legal, porque o Palmeiras tem uma história, uma tradição, não tem que depender de patrocínio, o Palmeiras tem que depender dele mesmo. E essas administrações do Paulo Nobre e agora do Gagliotti colocaram de novo o Palmeiras no patamar que ele merece. Bom, vamos falar do São Paulo também, porque o Rafael Lima pergunta aqui se o São Paulo deste ano está melhor do que o do ano passado, o João Antônio. Então, tem essa pergunta e depois mais uma questão. Está melhor. Questão do Rafael Lima. Obrigado, Rafa. Está melhor, não é muita coisa não é um elenco maravilhoso, mas eu acho que o ano passado foi tão feio que o São Paulo só não caiu por causa do Hernandes, de um jogador. Ele mudou completamente a cara do São Paulo. Ele fez gol, deu passe, assistência, liderou o time, fez com que a torcida, mesmo naquela situação, ficasse ao lado do São Paulo. E aí o Hernandes foi embora, todo mundo temia por essa temporada, mas o São Paulo, sem condição financeira muito grande, contratou aí o Nenê, o experiente, contratou o Diego Souza, que ainda não acertou, mas é um jogador que até pouco tempo vinha sendo convocado para a seleção brasileira. Agora trouxe o Everton do Flamengo, que é um bom jogador. Trouxe esse Gonzalo Carneiro, que ainda continua treinando, porque ele vinha de contusão. E se ele jogar o que ele vinha jogando, o que ele pode jogar, o São Paulo vai ter mais um ótimo atleta. Contratou um Valdívia, que tem, eu vejo muito potencial no Valdívia, infelizmente se machucou, mas o São Paulo desse ano é melhor sim, não tem a mínima dúvida. Não acho que vai brigar por muitos títulos, grandes títulos. Tanto que já na primeira disputa que teve, que foi a Copa do Brasil, já caiu fora. Mas também não vejo o São Paulo perto da zona de rebaixamento como no ano passado não. O Diego Aguirre, ele chega com aquela convicção de que tem que arrumar a cozinha primeiro, né? Fazer o time parar de sofrer gols para ir melhorando os setores, né? E esse primeiro objetivo ele tem alcançado aí, mesmo que seja parcialmente, né? Porque no fim das contas o São Paulo tá cansando um pouquinho no segundo tempo. Surgiu até essa piada aí de que o jogo para o São Paulo tinha que ter só o primeiro tempo, né? Porque ele chegaria na final do Campeonato Paulista, não seria eliminado da Copa do Brasil. Foi assim que ele foi campeão do Sul-Americano, enfim. Uma brincadeira, mas que reflete um pouquinho de fato daquilo que acontece com o São Paulo. Deu uma queda física no segundo tempo, sim. Só que também
É difícil por aqui chegar no meio de uma temporada, sem fazer uma pré-temporada, sem montar o elenco tudo e ter que começar a corrigir do zero. Porque isso você faz do zero, né? Você iniciou o trabalho lá e falou, ó, então vamos priorizar aqui nesse comecinho de temporada a defesa, aí quando o time decola, você já está tudo tranquilo, entendeu? Você não sofre tanta pressão assim. Agora, no meio de temporada, disputando mata-mata, disputando vaga para a próxima fase das competições, fica complicado, fica difícil. Então, eu vejo o São Paulo é parcial aí o resultado que o Aguirre apresenta dentro do que ele se propõe a fazer. E eu vejo o São Paulo também com um problema que eu vejo no Santos também. O São Paulo tem um meio campo muito pesado. O Jusilei, o Petros não é mais aquele jogador de 4, 5 anos, o Jusilei muito menos. O Lisieiro, ele está começando agora, um jogador de habilidade, mas ele não consegue controlar. Ele parece que tem momentos que ele corre mais do que a bola. Então, ainda falta para ele a maturidade de saber a hora de correr, a hora de passar a bola, a hora de chutar gol. Então, é um jogador que se atropela ele mesmo. Então, eu vejo que o São Paulo tem o mesmo problema do Santos. É um time que fica devendo no meio campo. Daí quando chega na frente, o Cueva é um jogador que arma bem, tem o Nenê, agora com o Everton, com o Valdívia, aí o São Paulo já melhora. Mas eu acho que a saída de bola do São Paulo é que é um problema quando ele é muito bem marcado. Ô João, aproveitar que a gente tinha mais uma questão do São Paulo, era justamente a entrevista do Rodrigo Caio, né? Que assim, nós estamos pegando aqui os destaques do UOL, destacando para você e falando um pouquinho dos clubes aqui de São Paulo. Todas essas informações estão lá no UOL e também no terceirotempo.com.br. Rodrigo Caio praticamente declarando que chegou o meu momento, eu tenho que sair e eu acho que chegou a hora de fato de deixar o São Paulo. Era uma caçapa meio que cantada. E até que ponto isso será ruim ou bom para o São Paulo? Depende. Sabe qual é o problema? Em algumas oportunidades, o jogador acaba perdendo o bonde. Hoje o Rodrigo Caio está em baixa. Eu não sei até que ponto o São Paulo vai fazer um grande negócio hoje com o Rodrigo Caio e ele não sendo convocado também para a seleção brasileira. O Rodrigo Caio já teve outras oportunidades quando o São Paulo estava melhor há 2 anos, quando o Rodrigo Caio vinha sendo chamado para a seleção, quando o Rodrigo Caio foi para os Jogos Olímpicos, que o São Paulo não negociou o Rodrigo Caio. Então hoje eu já não sei. Então o Rodrigo Caio acha que tem que sair. Mas será que hoje ele vai ter espaço num grande mercado e num clube de ponta desse mercado? Então é uma coisa, claro, eu não estou falando em Real Madrid e Barcelona, mas, por exemplo, um Valência, um Sevilha. Será que hoje esses clubes teriam interesse em contratar o Rodrigo Caio? Ou ele iria para um La Coruña, para um Las Palmas, na Inglaterra ia para o Burnley, para o Swansea? Então, agora a situação é essa. O Rodrigo Caio quer sair, acha que chegou a hora dele de sair. Mas se ele não for convocado para a Copa do Mundo, e é muito provável que isso não ocorra, que isso ocorra mesmo dele não ser convocado. O Jeromel está à frente dele, até pelo que o Grêmio vem jogando, e o Gil, um jogador que o Tite gosta muito. Eu não sei, eu acho que o Rodrigo Caio, a declaração nesse momento não foi politicamente correta. Porque se ele forçar a barra, talvez ele tenha que ir para um time menor. Se não ocorrer alguma proposta vantajosa, ele vai ter que ficar. E como é que ele vai ficar com a torcida, já falando que está na hora de sair, que quer deixar o São Paulo, não dá mais para ficar? Então eu acho que ele é muito inteligente, mas dessa vez eu acho que ele deu um passo que não devia dar. Acho que foi uma declaração que poderia, deixa para depois da Copa do Mundo, deixa para sentir. Só se ele tiver já alguma proposta, se ele já sabe alguma coisa. Se ele não sabe, se ele não tem nada oficial, ele não tem nenhum interesse de uma equipe de médio porte, pelo menos, eu acho que a declaração pode não pegar bem se ele ficar no São Paulo. Olha aqui, Celso Brambila, um abraço para você. A Luziane Santos que diz que todos os dias está ligada aqui com a gente. O José Luiz Veronês, o Cleidson Barros Lima, Nelson Moreira Filho, a Luziane mais uma vez, enaltecendo aqui o Pedrinho do Corinthians. E vamos falar do Santos então. O Santos aí vem de derrotas para o Nacional na Libertadores, vem
teve a goleada para o Grêmio, e a diretoria está prometendo uma reunião com cobranças para o William Machado, que é o diretor de futebol, e para o técnico Jair Ventura. Até na nota que eu estava lendo lá, publicado no UOL, dizia o seguinte, João Antônio, lembrava da reunião que o presidente Modesto Roma teve com o Anderson Moreira, que era só para ser uma reunião de cobrança e terminou com demissão, né? Não se fala em demissão do Jair Ventura, evidentemente seria um pecado isso, mas, enfim, dependendo do tipo de cobrança aí e da maneira como a diretoria do Santos, a nova diretoria do Santos tem atuado, sei não, João Antônio. Olha, o que eu acho aí é que é sintomático, porque devem existir dois problemas. Problema técnico e algum outro problema. Porque se o problema fosse apenas técnico, tudo bem que o William é o diretor de futebol, mas a cobrança tem que ser em cima do Jair. Porque quem escala o time é ele. O William foi jogador, foi comentarista, mas teoricamente ele não está na comissão técnica. Ele é diretor de futebol, supervisor, ele é um dirigente. Se ele foi chamado para conversa também, é porque tem alguma coisa fora do campo. Eu vejo dessa forma. Senão você ia chamar quem? Chama um técnico. Ó, o Jair. Eles querem que o Jair e o William sejam mais enfáticos e cobrem mais o grupo de jogadores. Então, é o que eu estou falando. O problema não é apenas dentro de campo. Teve aquele problema lá do doping do jogador do Santos, Diogo Vitor, né? Uhum. E ele já se declarou culpado, mas ele é um jogador problemático mesmo, né? Eu não vejo que falta vontade para o Santos. O que eu vejo é que falta futebol num setor importante que é o meio-campo. Eu acho que aí os compartimentos ficam muito estanques, falta criatividade, a bola não chega na frente, por melhor que seja o ataque, que vem tendo problemas de contusão, o Rodrigo se machucou, o Bruno Henrique não joga. Então a culpa não é do Jair, primeiro, mas eu acho que o presidente tem todo o direito. Ele é o presidente do clube, ele que teoricamente paga as contas, então ele tem todo o direito. Só que eu não sei, eu sou contra esse jogar para a torcida. Se você está lá dentro, por que você não chama o técnico e o dirigente, conversa com eles e tenta colocar já o que você pensa? Aí você chega na imprensa, vou cobrar o técnico e o diretor. Isso aí é para jogar para a torcida, Frank. Está colocando lenha na fogueira. Está querendo dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Se não tiver resposta, porque a culpa é deles. Então, eu acho que o presidente, num momento como esse, que tem que dar tranquilidade, você jogar as feras, os dois profissionais, eu acho muito temeroso. Talvez por isso que você disse do Anderson Moreira. Vou chamar para uma conversa. O cara, de repente, não vai gostar disso. Chegar lá e desanca o cara. Não vai gostar disso. Ou desanca o cara, ou o cara mesmo fala, não estou me sentindo prestigiado. Se o presidente, em vez de conversar comigo pessoalmente, é só ir no clube, vai no CT, puxa numa salinha, conversa. Pô, Jair, o que está acontecendo? Tem algum problema? Posso ajudar em alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Tem alguém aí que precisa ser afastado, precisa de um puxão de orelha? Agora, vir a público dizer que vou conversar com o meu técnico e com o meu dirigente para ver o que está acontecendo. Está jogando para a torcida, claramente. E isso não dá certo. Marrom Moraes, um abraço para você. O Rafael Lima, acho que o Santos perdeu demais sem o Lucas Lima no meio campo. Já não estava naquela fase brilhante, né? E no Corinthians, João Antônio, olha, já são 4 jogos sem vitórias, né? O Carille igualou aí a pior marca dele, digamos assim. E na quinta-feira tem um compromisso contra o Vitória. Você acha que pode existir algum tipo de pressão? Eu acho que o Carille tem muito crédito por tudo que ele fez e realizou, né? Eu acho que ele tem muito Até crédito. Porque tem o clássico no fim de semana. Eu acho que tem muito crédito, mas claro, a gente fala de futebol e futebol é resultado. O Corinthians, se for eliminado pelo Vitória, não vai cair o Carille ainda. Uhum. Mas aí a pressão vai ser maior. Aí joga em casa contra o Palmeiras. Se não ganhar o jogo, ou se perder o jogo, o empate é normal, o Campeonato Brasileiro está rolando aí, o Corinthians começou bem a competição, mas a pressão vai aumentar. Claro que eu não acho que isso vai acontecer agora, porque depois tem a parada para a Copa do Mundo, a Libertadores só depois da Copa do Mundo. O Corinthians vai se classificar na Libertadores. Sim. Mas aí sim, se der uma zebra total e o Corinthians cair fora da Libertadores, aí
não tem estrutura. O Corinthians tem mostrado uma estrutura muito grande de direção para segurar treinadores em momentos delicados. Mas se acontecer essa hecatombe, e for eliminado pelo Vitória, cair na Libertadores, perder para o Palmeiras, aí não tem Carille nem Tite resistiria. Bom, falamos dos clubes de São Paulo, mandar um abraço para o El Soares aqui. O El, precisa ver quem colocou o apito na boca depois, né? Hoje tem Sul-Americana, 9h45, Atlético Mineiro e São Lourenço. Na ida, o São Lourenço venceu, né? 1x0. Quer dizer, é um resultado que dá para o Galo inverter aí, né? Não, o São Paulo... Da proposta do time. O Atlético foi bem contra o São Paulo, virou no segundo tempo, poderia até ter ganho o jogo. Já tinha ido muito bem contra o Corinthians. Contra o Corinthians foi bem, mereceu a vitória. Eu acho que o Atlético passa. Não vejo... A gente está discutindo tanto nos times argentinos, né? Claro que quando chega um jogo mata-mata, eles são catimbeiros, seguram, mas o São Lourenço não é a sombra daquele time de alguns anos, então eu acho que o Atlético passa. Bom, agora só citando aqui, porque os jogos serão na quarta-feira, né? Pela Sul-Americana tem São Paulo e Rosário, na ida foi 0x0, Botafogo e Audax. O Audax italiano, atual time do Louco Abreu, o Botafogo já venceu a primeira também por 2x1. Na Copa do Brasil, também na quarta, tem Grêmio e Goiás, aí já é meio que favas contadas, porque o Grêmio já fez 2x0 na ida. América Mineiro e Palmeiras é partida de ida, e também tem Bahia e Vasco também, ida. Isso só os jogos da quarta-feira, nós vamos falar com detalhes desses jogos nesta quarta, evidentemente, né? O João Antônio vai projetar, vai falar um pouquinho mais sobre o que cada um pode apresentar. Na Sul-Americana, só já adiantando, eu vejo que os grandes ameaçados são o Atlético e o São Paulo. Acho os dois favoritos a conquistar vaga, mas são os dois que correm mais riscos, porque o Botafogo joga em casa, ganhou fora. E o Audax não é nenhuma maravilha. E o Fluminense e o Atlético Paranaense ganharam de 3x0. Eu vejo que o Atlético Mineiro e São Paulo são aqueles que correm um pouquinho mais de risco. Destaques olímpicos, João Antônio? Olha, dois destaques rápidos, né? O primeiro deles, o Campeonato Brasileiro de Basquete, NBB. Ontem um grande jogo lá na Arena Carioca, Flamengo 71, Mogi 64. Opa, o Mogi tinha conquistado 2 vitórias, o Flamengo precisava dessa vitória urgentemente, senão o Mogi, se ganhasse a terceira, já estaria na decisão, né? Grande atuação do Olivinha, marcou 20 pontos, pegou 13 rebotes, foi o principal jogador em quadra, né? E agora 2x1 para o Mogi. No sábado à tarde teremos o quarto jogo em Mogi. Mogi ganhando o jogo, Mogi ganhando fecha a série. O Flamengo tem que ganhar o jogo para depois levar para o quinto jogo. Seria no Rio. Aí seria no Rio. O Flamengo teve a melhor campanha de todos na fase de classificação. E na outra série, Paulistano e Bauru, os dois jogam hoje aqui em São Paulo, aqui no ginásio do Paulistano, aqui perto, aqui em Cerqueira César. E os jogos, até agora, uma vitória para cada lado. Curiosamente, as vitórias foram fora de casa. O primeiro jogo foi em Bauru, o Paulistano foi lá e venceu, o segundo foi em São Paulo, o Bauru veio e empatou a série, e agora teremos a terceira partida. E no tênis de mesa saiu mais um ranking mundial, depois da bela participação no Brasil, né? O Brasil foi quinto no Mundial por equipes em tênis de mesa no masculino, só perdeu a chance de uma semifinal porque pegou a forte Alemanha e perdeu por 3x1. Saiu o ranking, o Calderano, que estava em 12º, subiu para 11º. Mais uma posiçãozinha. Ele está a uma posição do top 10. É a melhor posição de um latino-americano no ranking mundial do tênis de mesa. Que legal. Parabéns aí, cada dia mais para o Calderano, que está galgando posições aí e tentando mostrar, aparecer aí para o mundo do tênis de mesa. O João Antônio sempre com as informações aqui, com os destaques olímpicos. A gente volta nesta quarta-feira para falar muito de Sul-Americana, de Copa do Brasil, dos jogos de hoje, né, da Sul-Americana, os jogos desta quarta-feira, e projetar também aquilo que o seu time pode apresentar aí nos próximos dias nas competições que ele está disputando, tá bom? Obrigado mais uma vez por estar conosco, a gente vai se falando, tchau! Um abração, hein? Acompanha a gente o dia todo.